A interpretação é o fato de você inferir ideias, inferir pressupostos do texto, e você tinha que julgar como verdadeiro ou falso. O que aconteceu? A nossa carga máxima ela foi gravada em maio de 2024 e de maio para setembro de 2024, que é o nosso mês, a banca ela tem lançado aí textos e ela tem mudado um pouquinho esse padrão do edital, colocando o nome leitura e interpretação de textos. Mas a gente vai se preparar e a gente vai fazer questões da forma antiga e a gente vai começar abordando aí o padrão novo da banca IGEDUC, que é colocando textos. Mas os textos da banca, quando ela coloca, são textos breves. Normalmente textos de 1 parágrafo, 2 parágrafos. Nos 2 últimos concursos, inclusive no último concurso, que se eu não me engano foi realizado há menos de um mês, ainda em agosto, finalzinho de agosto, a banca colocou aqui esse texto. E esse texto tem, se eu não me engano, 5 parágrafos. Então a gente vai fazer uma leitura e vai dar dicas para caso a banca coloque um texto. E a gente também vai ver casos em que a banca não coloca texto e como que a gente vai resolver. Então, sem mais delongas, para que a gente possa abordar todos esses conteúdos programáticos através de questões, a gente vai já começar com a leitura do texto. A primeira dica é, na hora da leitura, a gente vai destacar a informação principal de cada parágrafo. Isso ajuda a gente a reter mais informação no cérebro. Então vamos lá. O título é Obesidade no Brasil e o alerta para mais casos de câncer. Sempre são textos, quando ela coloca textos atuais retirados de jornais como BBC, CNN, Forbes e por aí vai. Então vamos lá. Então aqui fala sobre a relação da obesidade no Brasil e também sobre a incidência de câncer. Então olha só, primeiro parágrafo. A última edição do Congresso Internacional sobre Obesidade, realizado no mês de junho em São Paulo, então é um texto muito atual, trouxe números alarmantes sobre o Brasil. Infelizmente, no entanto, os dados não surpreendem e comprovam a tendência que outras pesquisas já vinham mostrando. Quase metade dos adultos brasileiros estará obesa e outros 27% estarão com sobrepeso em 20 anos. Serão aproximadamente 130 milhões de brasileiros acima do peso até 2044. Então a gente vê aqui que mais da metade da população, né, estará acima do peso até 2024. Aproximadamente 130 milhões de brasileiros ficarão aí acima do peso até 2024. Então essa daqui é a informação principal do nosso texto que a gente vai destacar. Você pode destacar outras informações, por exemplo, fala sobre os dados aí da obesidade no Brasil. Poderia destacar o que você considera mais importante. Então beleza, vamos continuar. Atualmente, 56% dos adultos brasileiros já enfrentam problemas de peso, com 34% classificados como obesos e 22% com sobrepeso. A prevalência de obesidade no Brasil quase dobrou entre 2006 e 2019, evidenciando uma tendência preocupante e acelerada. Especialistas referem-se a essa situação como uma epidemia de obesidade e alertam para a necessidade urgente de intervenções governamentais focadas em políticas de prevenção. Então a gente tem aqui, 34% são classificados como obesos e 22% como sobrepeso. E isso gera um alerta. Os especialistas eles consideram isso como uma epidemia de obesidade. Então é necessário aí uma urgente intervenção do governo para focar em prevenção. Essas são as ideias principais. Um dado ainda mais espantoso é o crescimento da obesidade infantil. Atualmente existem mais crianças obesas ou com sobrepeso do que desnutridas no mundo. O excesso de peso em qualquer fase da vida é preocupante, mas durante a infância, quando hábitos e preferências alimentares são formados, o impacto é ainda mais significativo. Nesse contexto, o papel dos adultos é fundamental, pois são eles que devem estabelecer exemplos de alimentação e hábitos saudáveis, como o consumo de legumes, verduras e frutas, evitar bebidas açucaradas e promover a atividade física. Então, esse parágrafo fala sobre a obesidade infantil. E diz aí que atualmente existem mais crianças obesas ou com sobrepeso do que desnutridas no mundo. Isso daí é um dado realmente alarmante. A obesidade está diretamente ligada a uma série de doenças graves, incluindo doenças cardiovasculares, metabólicas, neurológicas, psiquiátricas e
diversos tipos de câncer. Então, fala sobre a relação da obesidade com algumas doenças, incluindo câncer. Estudos mostram que a obesidade aumenta o risco de pelo menos 13 tipos diferentes de câncer, incluindo câncer de mama, pós-menopausa, câncer coloretal, câncer de endométrio, câncer de rim, câncer de pâncreas. Então, basicamente, esse parágrafo focou nesse tipo de doença. Continuando. Indivíduos obesos têm uma maior probabilidade de desenvolver câncer devido a fatores como inflamação crônica, níveis elevados de insulina e alterações hormonais. Essa relação sublinha a necessidade de medidas urgentes e eficazes para combater a obesidade. E aqui faz mais uma vez um fecho para focar nas medidas urgentes para que se combata a obesidade, para que se previna a obesidade. Então, beleza, vamos ver aí a nossa primeira questão. De início, a gente tem que entender a diferença entre compreensão e interpretação. A compreensão de texto é o que a gente vai chamar aqui de cara crachá. É reescrita. Reescrita. É somente você coletar as informações contidas no texto. A questão ela vai somente reescrever. O texto está de uma forma, eu vou escrever com outras palavras, ou se não, com as mesmas palavras. Uma questão de compreensão de texto, que é uma questão de reescrita, é uma questão muito mais fácil, porque é só cara crachá, é você conferir aquilo que está no texto. Vem comandos que focam aí no texto. Comandos que focam no texto. Como, por exemplo, de acordo com o texto, segundo o autor do texto, de acordo com as ideias principais do texto. Então, sempre foca no texto. Diferente da interpretação. A interpretação, ela faz com que a gente raciocine um pouco mais, com que a gente pense um pouco mais sobre aquelas ideias do texto. Então, a gente sempre vai fazer inferências. A gente vai raciocinar um pouquinho. Então, infere-se do texto, depreende-se do texto, conclui-se do texto, sempre com verbos que levam a gente a raciocinar. Então, vamos ver aqui a nossa primeira questão. Na primeira questão, a gente tem o seguinte: depreende-se do texto. Se fala depreende-se, é um verbo que leva a gente a raciocinar. Ou seja, é uma questão de interpretação de texto. Uma questão de interpretação de texto. Então, aqui, a banca poderia colocar outros verbos, como depreende-se, ela colocou aqui. Poderia ser infere-se do texto. Poderia ser conclui-se do texto. E por aí vai. Verbos que levam a gente a raciocinar. Depreende-se do texto que o Brasil tem uma das menores taxas de obesidade infantil do mundo. Então, aqui a gente vai localizar a parte do texto que fala de obesidade infantil. E aqui nesse item há uma comparação entre o Brasil e o mundo. E fala que o Brasil tem uma das menores taxas de obesidade. Então, vamos voltar aqui, que onde fala de obesidade infantil é no nosso terceiro parágrafo. Se você reler o terceiro parágrafo, você vai ver que esse terceiro parágrafo nem cita o Brasil. Ele fala aí sobre a obesidade infantil em relação ao mundo. Então, olha só. O primeiro erro que a gente vai aprender aqui, que a gente vai revisar, aliás, que a gente viu na nossa carga máxima, o primeiro erro é chamado erro de extrapolação de ideias. O que é extrapolar? Extrapolar é você imaginar uma informação que ela não está contida no texto. Em nenhum momento faz-se uma comparação entre o Brasil e o mundo em relação à obesidade infantil. Então, existe um erro que a gente vai chamar de extrapolação de ideias. Extrapolação de ideias é o erro mais comum aí durante a análise do texto. É colocar uma informação que não está contida no texto. Então, nosso gabarito vai ser falso. Não existe essa comparação. Vamos lá para a segunda questão. De acordo com o texto, atualmente 34% dos adultos, olha só, vou parar aqui, de acordo com o texto. A gente tem aí o foco no texto. É uma questão, então, de compreensão de texto. E questões de compreensão são questões de cara crachá. É bem mais fácil. É você ir ao texto e ver se aquela informação está correta. Então, ele diz aqui que 34% dos adultos brasileiros estão com sobrepeso.
enquanto que 22% são obesos. Então a gente vai simplesmente, cara, crachar, conferir. Então bora lá. 34% são classificados como obesos. Ele trocou aqui, não foi? 34% estão com sobrepeso? Não, são obesos. Enquanto que 22% estão com sobrepeso. Então aqui a gente vai dizer que não é obeso, sobrepeso. Estão com sobrepeso. Com sobrepeso. Então houve aí uma contradição. Esse daí vai ser o nosso segundo erro, o erro de contradição de ideias, que é quando o texto diz uma coisa e a alternativa, a afirmativa, a questão diz o contrário ou diz outra coisa. Então há uma contradição de ideias. A compreensão de texto, como vocês podem ver, é bem mais tranquila. É só cara crachar, você conferir lá os dados. Então a gente vai dizer que aqui também está falso. O bom quando ela coloca texto, e eu já vi inclusive provas, inclusive essas duas últimas provas da Banca EGEDUC, ela coloca um edital que ela cita como nosso acentuação gráfica, ortografia, concordância, e ela coloca só questão de texto. Vamos pedir a Deus para que isso não aconteça, porque acerta você e acerta todo mundo, né? Porque são questões fáceis, questões de texto. Então a gente vai torcer para ter questões de gramática na nossa prova. Então, gabarito aí falso, tem contradição de ideias. Questão de número 3. É possível afirmar que especialistas consideram a situação da obesidade no Brasil uma epidemia e veem a necessidade de intervenções governamentais para a prevenção? Então, a questão de compreensão de texto, a gente vai fazer uma reescrita. Então, olha só, ele diz que a situação do Brasil é como se fosse uma epidemia em relação à obesidade. Então, vamos ver aqui, ó. Situação de epidemia de obesidade. Então, aqui está batendo. E alertam os especialistas para uma necessidade urgente, ó, de intervenções governamentais focadas na prevenção. É o que ele fala aqui também. Necessidade de intervenção governamental para prevenção. Então, o nosso gabarito aqui bateu, cara crachá aí com o texto, gabarito verdadeiro. Questão de número 4. Infere-se do texto, então aqui a gente tem que raciocinar que a obesidade não está relacionada ao aumento do risco de desenvolver câncer. Ele colocou aqui o não. Sendo que lá no nosso texto a gente tem no mínimo 2 parágrafos que relacionam a obesidade com o câncer. E ainda, ó, conclui falando também disso. Maior probabilidade de desenvolver a doença. Então nós vamos dizer que há um erro aqui de contradição de ideias. Contradição de ideias. Que é dizer o contrário do que o texto diz. Contradição, então nosso gabarito vai ser falso. Com isso, a gente finaliza o modelo 1 de questões de texto da banca e a gente vai para o modelo 2. Qual é o modelo 2? É de não cair nenhum texto e a banca ir direto para perguntas sobre como interpretar, como ler, como compreender um texto. Então, olha só. E é o que provavelmente deve estar na nossa prova, esse modelo, eu só falei do modelo 1 por uma questão de descargo de consciência, mas é o que deve estar na nossa prova, porque se a gente olhar aqui para o nosso edital, a gente vai ver que a banca pede aí, não coloca o nome leitura, ela não coloca leitura, então a tendência é que não haja texto, mas a gente fez aí uma revisão, vai que a banca coloca. Ela vai relacionar um gênero textual com o fato de você compreender e interpretar. Professor, o que é gênero? Gênero é o próprio texto. É o próprio texto. Existem vários tipos de texto. Por exemplo, um artigo de opinião, um artigo científico, um conto, uma novela. Ela pode perguntar sobre um texto específico e vai perguntar, olha, para você entender uma novela, você não precisa assistir o final da novela, um exemplo. E aí você vai ter que lembrar como é uma novela, como é um conto, como é um artigo científico. Então vamos voltar aqui para a nossa questão de número 5. A leitura de textos científicos, então fala sobre textos científicos. Não exige, então primeiro, o que é um texto científico? É um texto pautado aí em experimentos científicos que tem uma conclusão. Por exemplo, tem um medicamento X e aí tem um grupo de estudo que fala, ó, quem tomou o medicamento durante 30 dias teve uma melhora, quem não tomou o medicamento, aí no final, conclusão,
o medicamento é eficaz ou o medicamento não é eficaz. Isso é um texto científico. E aí aqui diz que a leitura de textos científicos não exige a análise crítica dos dados ou a compreensão do contexto em que foram coletados. Por exemplo, ao ler um artigo sobre os efeitos de um novo medicamento, os leitores devem focar apenas nos resultados apresentados, sem questionar, focar apenas nos resultados, sem questionar a amostra utilizada ou os métodos aplicados, pois todos os estudos científicos seguem padrões rigorosos e são automaticamente confiáveis. Então, sempre quando a gente tiver expressões como todo, sempre, nenhum, a gente já duvida, porque são expressões que ou generalizam demais ou que ou especificam demais. Então vamos tomar cuidado. Só por aí a gente já sabe que a questão tem que erro. Primeiro, que não exige a análise crítica, pelo contrário, exige uma análise crítica. A gente tem que focar tanto nos resultados quanto nos métodos. E não são todos os estudos científicos que seguem padrões rigorosos. É por isso que a gente tem que ser crítico, tem que fazer essa análise crítica aí desses textos. Então, gabarito falso. Outro tipo de questão é ela perguntar especificamente sobre a compreensão ou especificamente sobre a interpretação. Então, compreensão é você captar as ideias do texto. É o que chama de decodificar. Decodificar é você fazer a leitura e captar a informação. Captar as ideias contidas no texto. Ou seja, uma análise do que está explícito no texto. O que está no texto, cara crachá. Já a interpretação, vamos mudar aqui a cor. Já a interpretação é o que fazemos do conteúdo, ou seja, quais conclusões, quais inferências podemos chegar por meio das ideias. A interpretação ela vai além do texto, ela depende do seu conhecimento prévio, da sua capacidade de raciocinar, de entender conteúdos implícitos, enquanto que a compreensão ela é explícita, a interpretação ela tem aí coisas implícitas, nas entrelinhas, implícitas, que a gente acaba descobrindo através de pistas textuais. Pistas textuais. Professor, o que é uma pista textual? Quando eu digo assim, Ana ainda não chegou. Se eu digo que Ana ainda não chegou, por meio dessa pista textual, eu consigo dizer que ela vai chegar, porque eu utilizei o ainda. Quando eu digo assim, ele reprovou novamente, eu consigo deduzir que é porque ele reprovou antes, por causa do nome novamente. Então, isso são pistas textuais, informações implícitas, que fazem a gente interpretar, inferir, concluir, depreender. Então, a gente vai dizer que o gabarito é verdadeiro. E com isso, a gente finaliza o nosso tópico de compreensão de texto e já vai revisar um outro conteúdo do nosso edital, que é um dos conteúdos de gramática que a banca mais ama, que é a parte de acentuação gráfica. Então, vamos revisar aqui. Esse conteúdo a banca ama muito. Tem provas que a banca, provas de 10 questões, que a banca coloca 7 questões só de acentuação. Então, a acentuação é um dos conteúdos preferidos aí da banca IGEDUC. Então, vamos lá. Para começar o nosso estudo com acentuação gráfica, a gente vai revisar aí a regra geral. Então, quando a gente tem a regra geral, a gente divide as palavras em dois grupos. A gente tem um grupo das palavras que tem apenas uma sílaba, que a gente vai chamar de monossílabo tônico, e a gente vai acentuar todos os monossílabos tônicos, palavras que têm uma sílaba, quando terminam em A, E e O. Lembrando que podem ou não ser seguidos de S. O plural é permitido. Eu gosto até de dar esses exemplos. Pá, pé e pó. Terminou em A, a gente vai fazer o quê? Acentua. Terminou em E, acentua. E o plural é permitido. Pode ser pá ou pás, pé ou pés, pó ou pós. Vamos analisar. Essa é a primeira regra. A gente sempre vai separar as palavras que têm uma sílaba das palavras que têm mais de uma sílaba. Então, já eu falo aqui das palavras que têm mais de uma sílaba. Vamos começar aí a nossa análise. As regras de acentuação gráfica do português indicam que os monossílabos tônicos, terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, são acentuados. Exemplo, pá, pé, pó, mas, três, só, que pode ser seguido ou não de S. Essa regra visa distinguir os monossílabos tônicos dos átonos, garantindo a clareza na pronúncia e na escrita, gabarito verdadeiro.
Tônico tem acento, átono não tem acento. E qual é a segunda vertente da nossa regra geral? A regra geral, ela é dividida entre palavras que têm uma sílaba e que têm mais de uma sílaba. Se a palavra tiver mais de uma sílaba, a sílaba tônica pode ser a última. É o que a gente chama de oxítona. Vamos anotar aí. É o que a gente chama de oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, a gente vai ter uma paroxítona. Deixa eu diminuir isso daqui. A gente vai ter uma paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, a gente vai ter uma proparoxítona. Só recapitulando, para a gente ir para a nossa próxima questão. A gente vai copiar e colar isso daqui, ó. Copia e cola e leva para cá. Mas são regras diferentes. Tá? Então vamos colocar aqui. As oxítonas a gente acentua quando elas terminam em A, E e O, seguidos ou não de S. Aqui a gente acrescenta o em ou ens, que é o plural. Então, oxítona a gente acentua se terminar em A, E e O, seguido ou não de S, em e ens. A nossa banca ela ama fazer essa pergunta bem específica sobre a teoria. A, E e O, seguido ou não de S. Se for oxítona, acrescenta em e ens. Se for proparoxítona, todas são acentuadas. Eu ia até colocar uma questão aqui sobre proparoxítona, só que é tão fácil que eu fiquei com vergonha. A banca, em uma questão bem recente, perguntou assim: nem todas as proparoxítonas são acentuadas. Olha, um absurdo, né? Todas são acentuadas na nossa língua portuguesa. Paroxítona é um pouquinho mais difícil, que a gente tem que decorar mais coisas, mas a gente vai aprender assim, ó. L-I-N-U-R-X, an. Aí você fala, como é que eu vou aprender isso, professor? É só você ler do jeito que está aqui, li no chão. Li no chão. Se você lê li no chão, você decora ali no chão, memoriza ali no chão, e lá na hora da prova você não esquece mais. Claro, lá na hora ela vai escrever assim, L. Ela coloca, se eu não me engano, primeiro as consoantes. L, N, R, X. Eu vi uma questão desse jeito. Depois ela coloca as vogais, I, U, an, ão. Então, li no chão. E você vai lá tentar localizar as letras do li no chão. Depois que você aprende li no chão, você vai terminar aí, ó. Ainda tem mais. Uns, PS de tombo. Pronto. Li no chão, uns, PS de tombo. Li no chão, uns, PS de tombo. E a gente aprendeu aí a regra geral. Vamos ver, então, a questão de número 8. Para acentuar corretamente palavras oxítonas, então essa regrinha aqui, ó, das oxítonas, é suficiente considerar que todas as palavras com a última sílaba tônica recebem acento. Todas as palavras, não, elas têm que terminar em A, E, O, em ou ens. E aqui diz, independente de terminar em A, E, O, em ou ens. Não, precisa terminar em A, E, O, em ou ens para que sejam acentuadas. Então, a gente vai dizer que o nosso gabarito é falso. Vamos lá para a questão de número 9. O acordo ortográfico de 2009, uma questão interessante é que a banca traz datas também. O nosso acordo ortográfico, ele é de 2009. Só que ele só entrou em vigor no governo Dilma, no dia 31 de agosto de 2016. Ele entra em vigor ainda no governo Dilma. Certo? Então, isso quer dizer que a gente levou um tempinho, para introduzir o acordo, né? Porque a gente teve um tempo para se adaptar. Não sei se vocês lembram que quando vocês estavam estudando, diziam, a partir de 2016 não vai mais poder usar o trema, não vai mais poder usar o acento diferencial, por aí vai. A gente vai começar a nossa revisão aqui falando justamente sobre o acento diferencial. Então, olha só, a gente vai colocar uma aba aqui e vamos chamar essa aba de novo acordo ortográfico, porque é um dos conteúdos que a nossa banca mais ama cobrar. É o novo acordo ortográfico. E o primeiro tópico que a gente vai falar é sobre o acento diferencial. Acento diferencial. Eu vou focar aqui no que a banca mais cobra. Então vamos lá. Na verdade, a gente só tem 2 itens para a gente comentar em relação ao acento diferencial. Antigamente, a gente tinha que decorar uma lista de palavras que era mais ou menos assim, ó. Se você vai para Recife, você usa esse para. Se você pede para alguém parar, aí vai ser esse daí, para. Se você
fala assim, pelo amor de Deus, é esse pelo. Se você fala pelo do corpo, é esse pelo aqui. O que foi que o novo acordo fez? Olha, vamos acabar com essa lista enorme para a gente não precisar mais decorar qual palavra vai ter acento diferencial. A gente só vai continuar com acento em dois casos. Primeiro caso, para diferenciar as conjugações dos verbos ter e vir. Olha só como é que funciona. Quando eu digo assim, ele tem e eles têm, percebam que o singular ficou igual ao plural. Então aqui a gente vai colocar um acento circunflexo onde for plural. Do mesmo jeito acontece com o verbo vir. Ele vem e eles vêm. Então a gente vai colocar um acento circunflexo para diferenciar o singular do plural. Isso acontece com os verbos ter e com o verbo ter e vir. O outro item que também cai em prova é em relação a algumas outras palavras. Então vamos colocar aqui letra B. A gente tem a palavra pode para diferenciar de pôde. E aqui pode é um verbo que está conjugado no presente. Ele pode ser aprovado. Aqui, ele pôde ser aprovado. Aqui já é passado. Não vão confundir esse pôde com estragado não, viu? Tive um aluno que já perguntou. É esse mesmo pôde quando Fedor tá pôde? Não, não é isso aí não. Aí é podre. Pôde é passado. Ele pôde fazer a prova. E a gente tem também esse por aqui para diferenciar desse por. É o por da preposição. Por amor de Deus, eu tenho consideração por você. Já esse por com acento é o pôr do sol. Pôr do sol é o verbo pôr a comida. Pôr do sol. O sol aqui está parecendo um ovo estralado. Pôr do sol, agora está melhor. Esse é o pôr com acento. E a nossa banca também pergunta o que ainda é facultativo. Só tem uma palavrinha que é facultativo. É o quê? É forma para diferenciar de forma. Forma para diferenciar de forma. Tanto faz colocar ou não acento, mas se você quiser colocar, fica a seu critério. É facultativo. O que é facultativo? Uma vez perguntei em aula, a menina falou, é quando não precisa trabalhar. Eu falei também, mas não é nesse caso, é quando é opcional, quando você que escolhe colocar ou não o acento. Todos os outros aí são obrigatórios colocar o acento. Então vamos aí responder agora as questões de acento diferencial. Olha só, o acordo de 2009 introduziu mudanças na acentuação das palavras, abolindo o acento diferencial. Em palavras como para diferenciar de para, preposição. Anteriormente, o verbo para era acentuado, né? Para diferenciar da preposição. A partir do acordo, ambos passaram a ser escritos sem acento gráfico, simplificando a ortografia e eliminando a necessidade de diferenciação visual entre palavras homógrafas. O que são palavras homógrafas? Palavras que têm igual, homo quer dizer igual, igual grafia. A gente tinha uma lista, como eu falei aqui, para diferenciar as palavras que tinham a mesma grafia e eram diferenciadas só pelo acento. Hoje em dia só existem essas aqui, tá? Então, saiu dessa lista. Gabarito verdadeiro. Questão de número 10. Os verbos monossilábicos conjugados na terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles. Como tem e vem, recebem um acento circunflexo. Ó, correto. Terceira pessoa do plural tem acento. Para diferenciar-se das formas singulares, tem e vem no singular sem acento, indicando pluralidade, concordância do sujeito-verbo corretas nas frases. Gabarito verdadeiro. Se o sujeito está no plural, a gente coloca com acento. Se está no singular, a gente coloca sem acento. E para finalizar a nossa parte de acento diferencial, a gente tem a questão de número 11. Lembrando que todas essas questões são questões atuais. Considerando a redação dada pelo novo acordo ortográfico, o acento é opcional na palavra forma, com o sentido de modelo, molde, para diferenciar de forma. Então, tanto faz escrever forma ou forma, já que é facultativo, é opcional. Então, gabarito
verdadeiro. O que a gente vai revisar aqui agora? A gente vai revisar uma outra parte do novo acordo, que é um dos favoritos aí da nossa banca. Então vamos colocar aqui. A gente vai revisar uma regrinha chamada de ditongos abertos. Ditongos abertos. Para a gente aprender essa regrinha, a gente vai usar esse bisuzinho aqui, ó. Ei, oi, eu. A gente só vai acentuar o ei, oi, eu se for no final. Eu falei nas nossas lives, falei na nossa carga máxima que a gente fez 200 questões, que basta você lembrar que você está chamando o professor para tirar uma dúvida. Você está lá no fundão do presencial. Aí você fala, ei, professor, oi, eu aqui no final, ei, oi, eu. Como é que funciona essa regra? Se a palavra terminar em ei, oi, eu, herói, constrói, céu, mês, a gente vai acentuar. Lembrando que tudo que tem vogal dentro de acentuação gráfica pode ou não ser seguido de S. Então, olha só, herói, a sílaba tônica é a última, constrói, céu, mês. Então, se tem ei, oi, eu no final, a gente acentua. Agora, o novo acordo chegou e falou assim, antigamente, o que estava no final? Oxítona, continua no final. Monossílabo tônico, continua no final. Ó, monossílabo tônico e oxítona. E antigamente, a gente acentuava também as paroxítonas. Só que paroxítona é a penúltima, não é a última, não é no final. Então, o novo acordo chegou e falou assim, olha, isso daqui agora perdeu o acento. A gente não acentua mais. Então, se eu pego aqui a palavra herói e transformo na palavra heróico, olha só, o oi aí já não está mais no final. Então, não tenho mais o ei, oi, eu no final. Então, aqui a gente não acentua. A palavra ideia, a gente tem o ei do ei, oi, eu, só que não está no final. Aqui, ó, tem CO no final, aqui tem um A no final. Então, não acentuamos quando não está no final. A palavra assembleia, essa regrinha cai muito. Se eu for apostar uma questão para a prova de vocês, vai ser uma dessa do ei ou eu. A banca gosta muito. Não acentuamos porque não está no final. Aproveitando o gancho, o que mais perdeu o acento, além da paroxítona do ditongo aberto? A gente tem também tudo que tem vogal dobrada. Tudo que tem vogal dobrada perdeu o acento. Por exemplo, quando a gente... vogal dobrada. Tudo que tem vogal dobrada. Por exemplo, vou, enjoo, leem. Eu espero que eles leem, que eles creem, que eles deem. E por aí vai. Tudo que tem vogal dobrada, antigamente a gente tinha um acento aqui, ó. Tinha um acento circunflexo. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia não tem mais esse acento. Então, tudo que tem vogal dobrada perdeu o acento. Uma vez um aluno falou, professor, então quer dizer que eu vou viajar em pé? Aí eu falei, como assim? Voo não tem mais acento. Aí eu falei, não, é o acento gráfico. Então, vamos continuar aqui. Não tem mais acento. Tudo que tem vogal dobrada perdeu o acento gráfico. Então, bora lá. Segundo o acordo ortográfico vigente no Brasil, desde 2016, quando entrou em vigor no Brasil, palavras como ideia e plateia, que tem ei, oi, eu, mas que não estão no final, né? Quem está no final é a letra A, anteriormente eram acentuadas e elas ainda retêm seus acentos, ou seja, ainda possuem seus acentos, erradíssimo. Perdeu o acento. Vamos colocar aqui. Perdeu o acento gráfico. Então, gabarito falso. Questão de número 13. Com a redação do novo acordo ortográfico, os ditongos abertos e oi nas palavras paroxítonas, como ideia, plateia, coreia, boia, heróico, paranoia, asteroide, não são acentuados, sim, porque eles não estão mais no final. Não estão mais no final. Se não estão mais no final, eles não são acentuados. Então, gabarito verdadeiro. E para a gente finalizar a acentuação gráfica, questão de número 14. Com a redação do novo acordo ortográfico, palavras paroxítonas como enjoo, vou, vem, não sofreram
não sofreram nenhuma alteração na escrita e mantiveram o acento circunflexo? Não. Tudo que tem vogal dobrada perdeu o acento. Vogal dobrada perdeu o acento. Perdeu o acento. Então, gabarito falso. A partir de agora, a gente vai para um outro conteúdo do nosso edital. Deixa eu colocar aqui, que é a parte de ortografia. Ortografia, o que a nossa banca mais gosta de cobrar é o uso do hífen. E é o que a gente mais vai revisar aqui. Então, vamos lá para as nossas questões. Uso do hífen. Vou colocar aqui o uso do hífen. Para a gente fazer uma revisão bem rápida, eu vou colocar aqui hífen, só para a gente ver qual é a regra geral. Hífen. Com o novo acordo ortográfico, o hífen ele passou a ser utilizado quando nós temos um prefixo e a próxima palavra começa com a letra H ou então começa com a mesma letra final do prefixo. Resumindo a regra geral, é isso. Resumindo a regra geral, é isso. Por exemplo, se eu tenho aqui o prefixo super, deixa eu fazer o seguinte. Se eu tenho aqui o prefixo super, e eu quero juntar com uma palavra que comece com a letra H, eu vou ter que usar o hífen, super-homem. Por quê? Porque tem uma letra H. Se eu quero juntar com a mesma letra final, qual é a letra final aqui desse prefixo? A letra R. Por exemplo, superradiação, eu vou ter que usar o hífen, porque tem a mesma letra final. Não sendo nenhum desses dois casos, eu junto. Então, se eu pego aqui o prefixo super e junto com mercado, o M não é nem H e nem R. Não é nem H e nem a mesma letra final. Então, supermercado fica junto. Mais exemplos aqui. A palavra micro-ondas. Por que micro-ondas hoje em dia? Porque antigamente não. Hoje em dia, micro-ondas tem hífen. Por quê? Porque tem uma mesma letra final. Então, separo. Agora, quando eu tenho aqui a palavra microempreendedor, aí já são letras diferentes. Empreendedor. Então, é basicamente isso. O que a gente tem que saber aqui? Duas curiosidades. A primeira curiosidade é a respeito dos prefixos des e in. Para o prefixo des e in não dá certo a gente utilizar a regrinha do H. Não dá certo. Já pensou se a gente escreve assim? Desumano? Desumano? Não dá certo. Então, a gente vai escrever desumano sem o H. A gente tira esse H. Desumano. Não existe H intermediário. Lembrem dessa frase. Não existe H intermediário. Sempre tem que ser separado com um hífen ou então dentro de um dígrafo. NH, CH, tá? Então, pronto. E a outra regrinha é a respeito da letra S e da letra R, quando a gente tem que dobrar essas letras. Quando é que a gente tem que dobrar? Quando eles aparecem entre vogais. Isso daqui é só para a gente corrigir o som. Entre vogais. Por exemplo, letra S e a letra R. Quando eu digo assim, olha, eu quero juntar a palavrinha mini com a palavra saia. Qual é a regra? Olha, como aqui não é nem a letra H e nem a letra I, que é a mesma letra final, a gente vai escrever tudo junto. Só que se a gente escrevesse tudo junto, ia ficar assim, não era? A leitura disso seria como mini saia, porque o S no meio de duas vogais tem som de Z. Então, para corrigir esse som, a gente vai fazer o seguinte, dobra a letra S, e aí fica assim, mini saia. Agora sim o som está perfeito. Se eu pego outro exemplo aqui, ó, a palavra alto mais a palavra retrato, eu tenho que juntar isso. Por quê? Porque não tenho nem a letra O nem a letra H, né? Nem a letra final, nem a letra H. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho que juntar. Mas se eu juntasse, ia ficar assim, não era? Autorretrato? Não é retrato. É autorretrato. Então tem que dobrar esse R para ficar com som leve. Autorretrato. Agora sim. Então, basicamente, a regra geral é essa. Vamos aí para a nossa questão de número 15.
O Acordo Ortográfico de 2009 determinou mudanças significativas na escrita do português, como a eliminação do trema em palavras como frequente. Então, trema não existe mais. Eu não cheguei nem a comentar, é uma questão vergonhosa ainda falar de trema. Tem gente que nem sabe o que é, de tão novo, né? A gente começa a estudar para concurso aí com 18 anos, 17, não sabe nem o que é trema. Trema é aqueles dois pontinhos, não existe mais isso daqui, né? Então, olha só, como a eliminação do trema, correto, e a simplificação na utilização do hífen, como em autoescola, olha só, letras diferentes, a gente junta, antissocial, letra I e letra S, a gente junta, como está entre vogais, a gente dobra a letra S, correto. Essas alterações buscam unificar a ortografia nos países de língua portuguesa, verdadeiro. A justificativa é essa do novo acordo. Unificar a ortografia nos países que falam português. 16. A partir daqui, a gente vai ver duas regras específicas. A primeira regra específica que a gente vai ver é, fora essa regra geral aqui, regra geral, a gente tem regras específicas, mas duas que mais caem em prova, que é a regra onde nós sempre vamos usar o hífen, independente do que está na frente, e a regra de onde a gente nunca vai usar o hífen, independente do que está lá na frente. Então vamos ver aqui, onde é que sempre a gente vai usar o hífen? A gente vai lembrar desse EM aqui. Tudo que terminar em EM, a gente tem que usar o hífen. Por exemplo, recém, aquém, além, bem, sem, a gente tem que usar o hífen. E em outros termos, como ex, lembra que ex você sempre quer distante, né? A gramática também. Ex tem que usar hífen, vice tem que usar hífen, pré tem que usar hífen e pós tem que usar hífen. Então, olha só. O hífen, vamos ler aqui. O hífen não deve ser utilizado em palavras formadas por recém, terminado em sempre usa hífen. Ex e vice, errado, já está errado. Os quais devem ser grafados sem hífen, como por exemplo, recém-nascido tem que ser com hífen, que terminou em. Vice-presidente tem que ser com hífen. Ex-governadora tem que ser com hífen. Uma curiosidade, quando a palavra tem hífen, que ela termina no final da linha, a gente usa o tracinho, o hífen da translineação, e depois a gente usa o hífen da palavra mesmo, tá? Então, vice-presidente é com hífen, ex-governador é com hífen, recém-nascido é com hífen. Gabarito falso, tem que ter hífen. Sempre tem hífen, recém, aquém, além, bem, sem, terminam em. Ex, sempre que é distante, vice, pré e pós. Continuando, onde nunca tem hífen, nós vamos memorizar isso aqui, ó, pré-procore. Pré-procore, pré-procore. Se aparecer um desses prefixos, a gente vai dizer que não tem hífen. Por exemplo, na palavra coordenar. Se a gente fosse usar a regra geral, a gente ia separar isso aqui, porque tem a mesma letra final do prefixo, né? Então a gente vai dizer que não, que nós vamos colocar tudo junto, porque nunca usa hífen. Então, certo? É escrever coordenar, reescrever, porque tem o prefixo co, o prefixo re. Para nossa banca, co e re são os que mais caem. Só para deixar claro uma coisa, esse daqui a gente tem com acento e a gente tem sem acento. Então, cuidado para não confundir. Esse aqui geralmente é formador de verbo, como por exemplo, preencher, pré-estabelecer, e por aí vai. Então, olha só, co-herdeiro pediu para escrever assim, né? Co-herdeiro. Não. A gente não escreve com hífen o prefixo co. Então, a gente vai juntar. E, claro, na hora de juntar, a gente tira o H, porque não existe H intermediário. Então, a gente vai escrever co-herdeiro. Co-herdeiro. Então, gabarito é falso aqui. Vamos continuar. O uso do hífen em Portugal é regido por regras específicas que incluem a combinação, em português, é regido por regras específicas que incluem a combinação de prefixos e sufixos. Por exemplo, usa-se hífen nos compostos como bem-estar? Sim, porque bem sempre tem hífen, terminados em. Guarda-chuva, aqui é uma regrinha que não é a regrinha do prefixo, é uma regrinha de palavra composta.
palavras compostas, a gente vai dar uma dica ainda hoje. Mas não se utiliza em autodidata, porque são letras diferentes. Infraestrutura são letras diferentes, então a gente junta. Essas regras visam padronizar a escrita e evitar ambiguidades na junção das palavras. Mais uma vez, o motivo do acordo ortográfico. Então, gabarito verdadeiro. Questão de número 19. A expressão pôr do sol é uma locução que se escreve sem acento no primeiro termo e deve ser grafada sem hífen, como no exemplo. Então, olha só. Primeiro erro. O pôr do sol, a gente viu que é com acento. Então, o gabarito já é falso. Mas a gente vai revisar aqui essa parte, palavras compostas. O que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender onde é que sempre tem hífen, e onde é que não tem hífen. Não vou botar nunca não, vou botar não, já vocês vão entender. Tudo que gerar nome de fauna e flora, a gente vai dizer que é sempre com hífen. Tudo que tiver preposição, a gente vai dizer que não usa hífen. Então vamos com calma. O que é palavra composta? Quando eu pego uma palavra, por exemplo, couve, pego outra palavra, flor. Formei uma palavra composta. Aí não é essa regrinha aqui. Essa regrinha é a regrinha do hífen, ou do prefixo. É, por exemplo, pré, pós, micro, alto, super, infra. Isso são prefixos. Quando eu pego palavras e junto, eu tenho palavras compostas. Se formar nome de fauna ou flora, vegetal ou animal, por exemplo, couve-flor é um vegetal. Onça pintada é um animal. Se formar nome de animal ou nome de vegetal, a gente sempre vai usar o hífen. E onde é que a gente não vai usar o hífen? Se tiver preposição. Por exemplo, fim de semana, a gente não usa. Por quê? Porque tem preposição. Dia a dia, a gente não usa. Por quê? Porque tem preposição. O novo acordo chegou e falou, olha, se a preposição tem função de ligar a palavra, uma palavra a outra, e o hífen tem a função de ligar uma palavra a outra, só precisa de um ou de outro. Então, no caso de ter preposição, não usa hífen. Com exceção de formar nome de fauna e flora. Por exemplo, vou até botar de vermelho. Cana de açúcar. Aí você fala, professor, cana de açúcar não é para ter hífen. Não é para ter hífen, porque é nome de uma vegetação, fauna e flora. Ou melhor, desculpa, porque tem preposição. Se tem preposição, não tem hífen. Opa, mas espera aí, formou nome de fauna ou flora? Vamos colocar com hífen. Louva a Deus. Professor, louva a Deus tem preposição, então não precisava ter hífen, não precisava. Mas formou nome de animal, fauna, né? Então a gente vai dizer que louva a Deus é com hífen. Beleza? Então, se formar nome de fauna e flora, sempre com hífen. E, no geral, preposição não usa hífen. Como aqui é preposição, não tem hífen, tá correto, mas tem um acento circunflexo. E, para finalizar a ortografia, a banca ela pode também colocar ortografia normal. Escrita do S, do Z, do C cedilha. Então, aqui colocou exceção com SS. É uma palavra que a banca já cobrou mais de uma vez. A palavra exceção a gente escreve com C cedilha. Vem de exceto. Uma curiosidade aqui. Tudo que tem T no radical vira cedilha depois. Exceto, exceção. Cantar, optar. Tudo que tem T e esse T some vira C cedilha. Canção, opção. Então pega essa dica aí. T vira C cedilha. Então aqui tá errado. Exceção é com C cedilha. Excesso tá correto. Agora exceção não. Exceção é com C cedilha. Vamos agora para a concordância. Concordância, a gente tem só 10 minutinhos de aula, vamos agilizar aqui. Concordância é o seguinte, a gente vai localizar o sujeito e ver se está concordando com o verbo. Então, olha só, o verbo é esse daqui, foi desenvolvido. Então, vamos identificar quem é o sujeito. O que foi desenvolvido? Vários projetos. Então, não está concordando. O sujeito é esse daqui, né? Vários projetos. Então, o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Então, a gente vai escrever o seguinte, vários projetos foram desenvolvidos. Então, basicamente, regra geral de concordância é essa. A gente vai dizer que o gabarito é falso, diz que está de acordo com as normas.
Regra de número 1, o verbo concorda com o sujeito. Regra de número 2, se aparecer um desses verbos aqui, que é o que a gente vai chamar de verbos impessoais, que é o verbo haver, no sentido de existir, ou então o verbo fazer, indicando tempo, a gente sempre vai colocar esses verbos no singular. Sempre vai colocar esses verbos no singular. Eu não vou dar nem exemplo, porque a gente tem uma questão de cada. Então, se aparecer verbo haver, no sentido de existir, e verbo fazer, indicando o tempo, eles sempre vão ficar no singular. Olha aqui. Haviam muitas pessoas no evento ontem. Eu vou ver se esse verbo ele está no sentido de existir. Existiam muitas pessoas no evento. Então a gente vai dizer que ele não fica no plural, porque se o verbo haver está no sentido de existir, ele fica no singular. Então o certo é havia muitas pessoas no evento. Então ele diz que está correto aqui, falso. Não está correto. Questão de... Vou pular essa, para a gente ir logo para do verbo fazer, depois a gente volta. De acordo com a regência verbal da língua portuguesa, o verbo fazer é empregado no sentido de tempo transcorrido, decorrido, tempo passado. Ele pode ir para o plural? Ele pode ir para o plural? Não. Olha só, vão fazer 5 anos. A locução engloba isso tudo, né? Vão fazer 5 anos que ingressei. Não. Fazer no sentido de tempo fica no singular. Então, o certo é vai fazer 5 anos. Tem gente que diz assim, ó. Fazem 2 dias que não estudo. Não. Faz 2 dias porque indica tempo. Então, o gabarito aqui é falso. Qual é a nossa terceira regra que a gente vai ver aqui? Terceira regra a respeito da expressão partitiva. Expressão partitiva, a banca gosta muito. O que é uma expressão partitiva? Que indica parte de alguma coisa. A maioria, a minoria, grande parte, boa parte, o bando de pessoas, tudo isso aqui indica parte. Ou então pode ser em porcentagem, 80%, 10%, 1%, por aí vai. Tudo isso daqui é expressão partitiva. Expressão partitiva. Deixa eu colocar aqui no canto. Tudo isso daqui é expressão partitiva. Se cair alguma expressão partitiva, a gente vai dizer que essa expressão ela tem um determinante. Olha só o determinante. É a maioria de quê? É o bando de quê? É 10% de quê? Então, isso daqui é o determinante e isso daqui é a expressão partitiva. O verbo que está aqui, ele pode concordar tanto com a expressão partitiva, como foi o caso, a maioria estava satisfeita, como também ele pode concordar com o determinante. Dos estudantes estavam satisfeitos. Satisfeitos. Tanto faz. É a regra que a gente chama de regra de dupla concordância. No caso, ele diz assim, ó, exemplifica corretamente a concordância nominal e verbal, em que o verbo e o adjetivo concordam com o núcleo maioria, com a expressão partitiva. Olha só, estava satisfeita quem? A maioria. Concorda com a expressão partitiva. Então, a gente vai dizer que é verdadeiro, mas também poderia concordar com estudantes, que é o determinante. E, para finalizar, a gente tem a regrinha do verbo mais a partícula si, para finalizar a concordância. Verbo mais a partícula si. Como funciona? É o seguinte, se, o verbo mais si, vou até colocar aqui embaixo. A gente viu esse bizu na nossa carga máxima e eu vou recapitular aqui. A gente tem duas opções. Vou colocar o que mais cai em prova. Se a gente perguntar o que e a gente achar uma resposta, essa resposta, o verbo concorda com essa resposta. O verbo concorda. Por exemplo, verbo mais a partícula si. Não se faz o quê? Não se faz carro. Carro está no singular, o verbo está no singular, concorda. Aqui ele mudou, ó, não se fazem o quê? Carros. Carros agora está no plural e o verbo está no plural. Se aparecer o verbo mais a partícula si e você perguntar o quê e você achar uma resposta, esse verbo ele concorda com essa resposta. Agora, se na frente desse verbo tiver uma preposição, qual é a preposição que mais cai? Preposição de, preposição a, preposição em, preposição para.
Se tiver qualquer preposição, você vai dizer que esse verbo agora, ele fica no singular. Então, olha só. Precisa-se verbo mais a partícula se. Tem preposição, fica no singular. Não importa nem o que está aqui na frente. Olha aqui, ele até coloca trabalhador no plural, trabalhadores. Mas o verbo continua no singular porque tem preposição na frente dele. Pega esse bizu, porque pela gramática é um reviravolta danado. Para você entender isso, tem que saber de partícula, apassivadora, índice, indeterminação do sujeito, tipo de sujeito. É um rolê aí aleatório grande. Pega esse bizuzinho aqui, viu? Bizu. Então, gabarito verdadeiro aí, pela nossa questão. Vamos lá para a questão de número 26, fazer algumas questões de pontuação. A vírgula é empregada para indicar uma pausa, correto? Podendo ser utilizada em estruturas sintáticas de ordem direta. Qual é a nossa ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Essa daqui é a ordem direta. E entre o verbo e o complemento, então vamos lá. Onde é que é proibido a gente usar a vírgula? A gente não pode usar a vírgula entre o sujeito e o verbo, e nem entre o verbo e o complemento. Não podemos utilizar a vírgula nessas duas situações, em se tratando de uma ordem direta. Não podemos usar entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento, como foi o caso. Por isso que o nosso gabarito é falso, tá? Por exemplo, quando a gente diz assim, Maria compra livros. O sujeito é Maria. Eu não posso botar uma vírgula separando o sujeito do verbo. E nem entre o verbo e o complemento. Vamos lá para a questão de número 27. O que a banca mais ama colocar é essa explicação completa aí da vírgula. Olha só. A vírgula pode ser utilizada, por exemplo, para separar orações coordenadas sem conectivo. Correto? Corri, bebi, andei, vírgula e por aí vai. Separar vocativo, separar aposto, separar certas palavras. Esse daqui, ó, é o que mais cai. Explicativas, que indica explicação. Por exemplo, ou seja, isto é. Sempre vem entre vírgulas. Retificativas, retificar é corrigir. Quando você está falando uma coisa, aí você vai e fala, ou melhor, coloca entre vírgulas. Ou continuativas, quando você vai dar continuidade. Por exemplo, ademais, além disso, por aí vai. Separar adjuntos adverbiais que vêm antes, antepostos, separar termos repetidos e separar adjetivos que exercem a função predicativa. A gente vai dizer então aí que o nosso gabarito está verdadeiro. Além disso daqui, tem também, deixa eu ver se é a próxima questão. A vírgula também é obrigatória para separar termos de mesma função sintática. Professor, não sei o que é isso. Se cair esse nomezinho lá na hora da prova, ele quer dizer a mesma coisa que enumeração. Enumeração. Então, quando você diz assim, fui à feira, comprei arroz, comprei feijão, comprei macarrão. Essa vírgula, ela é utilizada, macarrão, ela é utilizada para indicar uma enumeração. E, pela gramática, a gente diz que separa termos de mesma função sintática. Então, nosso gabarito é verdadeiro. E última questão, pode cair além da vírgula, parênteses, aspas. Então, bora ver aqui. Os parênteses são empregados para intercalar em um texto explicações, indicações, comentários, observações, como indicar uma data, uma referência bibliográfica, uma sigla. Por exemplo, na última reunião, aí tem aqui entre parênteses, 10 de novembro de 2018, tornou-se a decisão. Então, parênteses, geralmente a gente utiliza para colocar comentários úteis. Eu gosto de resumir assim, comentários úteis, entre parênteses. Então, aqui está correto. E para finalizar, tem lá o uso de pronomes. Como o que mais tem caído nesse ano é o pronome cujo, a gente vai falar dele aqui para encerrar a nossa participação aqui. Então, o que a gente tem que saber do cujo? Vou colocar um exemplo. Este é o autor, a obra eu aprecio. Eu quero completar com cujo. O que a gente tem que saber? Que o cujo é um pronome relativo.
é um pronome relativo. Ele sempre vai se referir a algo que está antes, porque ele é um pronome relativo. Então, ele está se referindo ao autor. Só que ele concorda com a palavra que está na frente. Ele concorda com a palavra que está na frente. O cujo, ele não pode ser utilizado com artigo na frente. Então, eu tiro esse artigo. O artigo eu coloco dentro do cujo. Isso quer dizer que existe cujo, existe cuja, existe cujos e existe cujas, justamente para concordar com o termo que está na frente. Como o termo que está na frente é obra, eu tiro esse artigo e coloco dentro do cujo. Este é o autor cuja obra eu aprecio. Se fosse obras aqui, cujas obras eu aprecio, então aqui ele vai concordar com o sucessor, não com o antecessor, com o sucessor. Então, o erro dessa questão de número 30 é essa, ele concorda com o sucessor e não com o antecessor, apesar de ele se referir ao que está antes, beleza? Conseguimos, então, falar aí sobre todos os 6 tópicos do nosso edital e a gente encerra a nossa participação aí, desejando uma boa prova nesse domingo aí para vocês, tá? Façam aí com a consciência tranquila, com o pensamento positivo, acreditando que vai dar certo, porque tudo que há de melhor, com certeza, vai acontecer para quem acredita e quem determina aí na sua vida, com muito foco, muito estudo. Então é isso, grande abraço, bons estudos e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu!